Uhum. Bom dia, gente. Hoje estamos dando início a mais um vídeo, a estranhamento dos religiosos. Eu vou falar sobre coisas que algumas pessoas religiosas disseram, alguns absurdos que eu tenho ouvido, para discutir. Vou começar falando assim sobre um senhor que, assim como eu, é autor no Recanto das Letras, que uma vez ele fez uns comentários acerca de comentando o texto de um outro colega, um amigo meu. Aí ele fez um comentário acerca das campanhas contra a AIDS. Ele disse que, na verdade, as campanhas estimulando o uso da camisinha foram que facilitaram a disseminação do vírus HIV, porque elas estimulavam a promiscuidade. E que, para combater a AIDS, você tinha que pregar o evangelho, pregar os princípios morais cristãos. Eu até contestei esse senhor, eu disse, olha, veja, se isso fosse verdade, as campanhas nos Estados Unidos financiadas pelo então presidente George W. Bush, estimulando a abstinência sexual, teriam dado certo para impedir a gravidez na adolescência, mas não deram. E você dizer assim que E veja bem, é preciso sim estimular o uso da camisinha, porque muitas mulheres pegaram AIDS dos seus maridos porque não sabiam que eles tinham outras mulheres e até homens fora do casamento. Ele disse: não, mas não tem por que um homem casado procurar pessoas fora do casamento. Vejam a mentalidade de uma pessoa dessas. E se ensinar os princípios, os valores morais cristãos desse certo, não haveria padres pedófilos, não é? Não haveria pastores abusando de fiéis. Com licença. Uhum. Ai, ai. Peço desculpas porque foi novamente a cadela mal educada da minha irmã. Uhum. Quando eu estou aqui fora na varanda, ela pede para entrar e pede para sair de minuto em minuto. Uhum. Aí ele falando, olha, não tem porquê, basta você ensinar os valores morais e espirituais cristãos, né? Que isso é o que vai impedir. Aí é engraçado, né? Veja a história do Vaticano como é cheia de podres. Eu ainda me lembro de um caso que eu li de uma mulher na revista Veja, em que ela passou anos se confessando com um padre para depois descobrir que ele era amante do marido dela. Aí esses valores morais e espirituais cristãos não estão servindo nem para os próprios que os pregam. Eu já vi caso de uma moça que ela ensinava catequese e ela se matou porque o padre abusou dela. Não haveria padres abusando de coroinhas, não é? Não haveria, deixa eu ver, já ouvi caso de de pastor que deixou o pastor por outra mulher. Porque o povo diz, os cristãos, eles são contra a homossexualidade. Uhum. Eu dou meu crédito ao Papa Francisco porque ele quer acolher os homossexuais. Mas o cristianismo em si, ele é contra a homossexualidade, porque eles dizem que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E eu já ouvi uma vez uma mulher me disse que Deus curava homossexuais. Bastava você aceitar Jesus e que um ex-trans, portador do HIV, ele que tinha até seios, tinha se tornado homem de verdade, de novo. Aí é engraçado como falam tanto assim que Deus cura, os evangélicos falam tanto que Deus cura, que Deus transforma os homossexuais de novo em homens, né? Porque, segundo eles, Deus fez o homem para a mulher para o homem. Mas, assim, a gente vê tanto caso assim de pastor com filho homossexual, não é? Eu conheci um rapaz trans, que a mãe dele é da Assembleia de Deus, e ele me contou o sofrimento dele, muito grande o sofrimento dele, porque uma vez a mãe o levou para a igreja e o pastor passou várias horas orando por ele, em cima com as mãos sobre ele, assim, exorcizando, porque dizia que ele tinha uns 10 demônios dentro dele.
ele disse que nunca mais quer ver. E a gente conversou muito sobre religião, dizendo assim, que pregavam muita mentira lá, essa história de esperar tempo de Deus, que é uma outra coisa que um dia eu ainda vou falar, essa questão de que dizerem que Deus tem um tempo certo para tudo, que hoje em dia eu vejo que não faz sentido. Aí pronto, aí voltando ao assunto inicial, não é? Esse senhor dizer que o que serve é pregar os valores morais e espirituais cristãos, né, para impedir a disseminação da AIDS. Mas a cadela estava aqui pedindo atenção. Ela é de uma raça pequenininha, dessas que querem atenção o tempo todo. A disseminação da AIDS bastava ensinar. Aí é engraçado, porque tanta gente casada pega AIDS. E a gente vê tanta gente assim que vive na igreja, ora, vai à missa, ouve os sermões do padre, ou então gente evangélica ouve os sermões do pastor, aí depois, sem que ninguém saiba, está aprontando um bocado. Se isso não serve, isso não está servindo nem para o povo que vive na igreja. E é incrível, né, como a mente assim, dessa mente dos religiosos, ela tem uma visão errada das coisas da ciência. Além desse homem acreditar que ensinar a usar a camisinha pode ajudar a impedir AIDS, a gente que acredita que vacina dá autismo, né? A gente que acredita na Terra plana. Incrível. É incrível também assim, porque já foi provado que nos países em que a educação sexual é um assunto sério, os índices de gravidez na adolescência são os menores. E ensinar a usar a camisinha não é ensinar a pessoa a ser promíscua, né? Porque a pessoa ser ou não ser promíscua é uma coisa dela, é uma coisa pessoal dela. Não estou aqui para julgar ninguém, porque ninguém tem direito de julgar ninguém, cada um que faça o que bem quiser da sua vida. Se uma pessoa, podem falar assim de mim, fulano é uma pessoa libertina, é um devasso, eu vou dizer, olha, o que fulano faz entre quatro paredes com uma, outra, ou com uma pessoa ou mais, é assunto de fulano. Se ele não está me prejudicando, eu não vou me incomodar com a vida dele. Ponto final. Mas é isso que eu quis dizer. Ter uma conduta sexual promíscua é uma coisa da pessoa. Não tem nada a ver com uma campanha ensinando você a se proteger durante o ato sexual. Assim como... E sexo é uma coisa natural do ser humano. Se a pessoa sente vontade, sente desejo e quer fazer com aquela pessoa que ela ama, por que não fazer? Desde que tomando os devidos cuidados, não é verdade? Não só para não engravidar, como também para não ter doenças. Aí esse senhor também, uma vez, ele estava falando sobre coisas boas de Bolsonaro, dizendo assim, que porque Bolsonaro era contra o kit gay e era contra a ideologia de gênero, que a ideologia de gênero facilitava a pedofilia e o estupro. Olha, eu vou dizer uma coisa, não vou aqui entrar na questão de Bolsonaro, mas olha, muito antes de haver ideologia de gênero e esse suposto kit gay, estupro e pedofilia foram coisas que sempre existiram. E o kit gay, na verdade, é uma falácia. Eu ainda me lembro de uma tia minha, que ela é evangélica, e ela disse, Atenea, você acha certo kit gay ensinar a homossexualidade às crianças, tirar a inocência das crianças? Eu disse assim a ela, olha, tia, o que não existe e você não pode ensinar ninguém a ser nada. Você não pode ensinar uma pessoa a ser homossexual, a ser trans, a ser bi ou a ser hétero. A pessoa é porque é. Ela não escolhe ser assim. E também, porque se isso fosse assim, em várias famílias religiosas, sejam católicas ou evangélicas, há homossexuais. Famílias onde se ensina que isso é uma abominação. Já vi caso, a igreja, as testemunhas de Jeová são contra a homossexualidade. Quem se torna testemunha de Jeová tem que abandonar essas práticas.
Já houve o caso de um rapaz da família Testemunha de Jeová que ele se descobriu homossexual, a família não quis mais saber dele. Aí onde é que ser criado com princípios cristãos serve para refrear isso? Não é verdade? Onde é que ele foi curado? A família logo mandou embora. E tá vendo como religião pode separar as pessoas? Aí eu até disse assim para minha tia também, veja. Aí ela dizia, mas você acha certo tirar a inocência das crianças? Eu disse, olha, o que você pode ensinar na escola é que existem diferenças. E que a gente tem que respeitar. Aí falar da inocência das crianças. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, talvez agora uma criança inocente esteja acessando um vídeo pornô na internet. E talvez ela veja casais se beijando. Muitas crianças assistem a novelas da Nove. Novelas da Nove, das 9, aí vem casais homossexuais, vem 2 homens ou 2 mulheres vivendo juntos. Muitas crianças assim chegam, saem na rua, aí vem um casal de homem ou de mulher. É porque antes a gente não via tanto, as pessoas estão se assumindo mais hoje. Aí, do mesmo jeito que uma vez eu fui ao terminal de integração da minha cidade, esperar o ônibus para ir visitar minha tia. A mesma tia que me falou isso do kit gay. Eu vi 2 casais de mulheres num canto e um casal de homens em outro. Uma criança não vai ver isso e não vai entender isso, não? Porque as crianças de hoje captam mais essas coisas. E quantas não são elas mesmas criadas por casais homossexuais? Então é um pouco fora da realidade isso, não é? Uhum. Uma outra questão assim, uma outra besteira, né, falada por religiosos, foi uma vez o que me disse uma moça de que toda música de rock tinha um diabo escondido, de que o rock não era de Deus. Que eu penso que eu já falei sobre Cazuza, né, que ela disse que ele morreu de AIDS por conta disso, mas eu até mesma disse, né, que era porque Cazuza tinha uma vida sexual irresponsável, era promíscuo e não se cuidou. Por isso ele morreu de AIDS. O mesmo de Freddie Mercury. E também, vamos ver. E olha, o diabo não é o pai do rock. O rock, embora ele tenha se tornado. O rock hoje é uma música mundial, não é? Mas ele teve origem nos Estados Unidos. É uma música de origem negra. Ele se tornou popular por causa de um cantor branco, Elvis Presley. Mas ele, na verdade, é uma música de origem negra. Começou sendo cantado pelos negros. E veja, ele é uma cria direta das músicas de igreja. Quem, assim, ler a história da música negra norte-americana, porque o meu TCC foi em cima de música negra, talvez um dia eu fale sobre isso. A música negra americana começou nas igrejas, porque havia as igrejas dos escravos. E eles cantavam aqueles hinos, os spirituals, para cantar o sofrimento da escravidão. Até uma música que eu cantei muito quando eu estava aprendendo inglês é Go Down Moses. É uma música de origem negra. A música negra norte-americana surgiu nas igrejas. Essa música Go Down Moses era assim: When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressor hard. Ou seja, assim, Go Down Moses era música negra, não é? E assim, foram surgindo o blues, a soul music, o blues, porque blues significa tristeza. Assim, aquela música assim dos plantadores de algodão. Se você assim for ouvir assim algum vídeo aqui no YouTube de músicas de blues, você vai assim ver que algumas até parecem com um rock. O blues do Mississippi, do Alabama, porque o blues cantava muita tristeza dos plantadores de algodão, dos escravos, né? E mesmo depois que acabou a escravidão, a vida dos negros não melhorou muito. Porque assim, veio o blues, o jazz, né? E o rock, ele é derivado do blues e do jazz. Ou seja, o rock tem a ver com a história da igreja. O rock é uma cria da igreja, dos negros norte-americanos.
Tanto que Elvis Presley, ele foi discriminado. Ele chegou a se tornar alvo da Ku Klux Klan por cantar uma música negra. Tá vendo que o diabo não é o pai do rock? O rock é derivado direto das músicas que surgiram nas igrejas dos negros norte-americanos. Uhum. Se você for ouvir blues do Mississippi, do Alabama, você vai ver que muitas dessas músicas de blues parecem com rock. Você já começa a notar uns toques de rock. Então, o diabo não é o pai do rock. Que uma vez uma mulher ficou escandalizada comigo, dizendo que rock não era de Deus. Uhum. Houve um pequeno atrapalho aqui. Uhum. Tem a questão assim. Aí vamos falar outra besteira dos religiosos. Alguém já ouviu falar assim daquela história de que duendes seriam do diabo? Uhum. Uma vez a minha mãe contou uma história para mim. Isso foi antes dela me convencer a entrar na igreja evangélica. De uma mulher que ela tinha duendes, colecionava duendes, gnomos, numa época em que isso estava em alta. Aí que uma vez ela foi atacada pelos gnomos. Aí que depois disso ela se livrou dos gnomos e se tornou evangélica, se converteu. Aí é engraçado, não é? Porque tanta gente com certeza colecionava gnomos naquela época e nunca foi atacada. Também com certeza alguns já deve ter ouvido lendas urbanas da boneca Xuxa, de que Xuxa teria pacto com o diabo e que a boneca dela atacava crianças. Uma vez também me contaram a história de uma menina que ela queria porque queria a boneca. Aí a mãe deu a boneca, aí no dia seguinte a menina estava morta e a boneca com as mãos sujas de sangue. Essa história de que Xuxa tem um pacto com o diabo é antiga, que eu sei. Mas é engraçado porque essa história que seria digna do que faria inveja ao filme Brinquedo Assassino não alcançou proporções nacionais, não é? Nunca se ouviu falar de tantas meninas atacadas por essa boneca. Assim como hoje, com certeza, ninguém ouve falar de ninguém atacado por esses anões de jardim. Essa história. Que também tem aí, porque muita gente assim fala que um sinal de que a Disney é do diabo é o filme Branca de Neve e os Sete Anões, que não seria só aquele sinal que a Branca de Neve faz quando o caçador vai matá-la, né, que faz com que ele desista de matá-la, mas também que os anões na verdade seriam gnomos, porque essa história de que a Disney é do diabo é muito antiga. E que dizem que agora a Disney está destruindo os valores familiares porque ela está ensinando a homossexualidade. Que a ministra Damares até falou daquela princesa Elsa de Frozen, que muita gente já falou dos vários sinais de que os filmes da Disney são demoníacos. Assim, o fato de que no Rei Leão, Timão e Pumba são um casal homossexual, que o Scar, ele tem trejeitos homossexuais, o leão Scar, né, o irmão traidor, assim, que Pocahontas significa espírito do abismo, quando na verdade Pocahontas foi uma personagem real da história dos Estados Unidos e não tem nada a ver com o espírito do abismo, que também assim, o Hades do filme Hércules, né, que ele é o Lúcifer e não tem nada a ver. Hades é uma outra entidade, uma outra cultura, mas também assim, né? Porque os vilões, assim, sempre assim, com aqueles trejeitos homossexuais. Aí, assim, que o novo dono da Disney seria homossexual e que faria parte de um plano do anticristo para destruir a família, colocando a homossexualidade como coisa normal. Que é engraçado, né? Porque a homossexualidade é uma coisa que eu acho que existe desde que o mundo é mundo, não é? E é engraçado, então, porque Deus não mandou uma bola de fogo para destruir a Disney como destruiu Sodoma e Gomorra no passado. Que eu ainda me lembro na época em que eu acreditava que eu gostava muito de ler essas coisas da Bíblia, né? Que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam pegar os anjos, porque deviam ser criaturas muito bonitas. É estranho, né? Porque a homossexualidade sempre existiu. E muita gente que diz, né? Não veja essas coisas, lê a Bíblia. Lê este livro aqui, que é a verdade. Uhum. Tenho que tomar cuidado porque esta Bíblia é da minha irmã. Aí lê este Bíblia aqui. Agora, a própria Bíblia, né, que o povo diz que é o exemplo, ela é um cabedal de imoralidades. Ela tem incesto,
ela tem estupro, tem pedofilia. Veja bem, o rei Davi, o próprio rei Davi, né? Que aquela música, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Veja como o rei Davi foi um tremendo safardana. Ele pegou uma mulher casada e depois armou para o marido dela ser morto em combate. E um filho do rei Davi estuprou a própria irmã. É porque eu não lembro das passagens, mas eu não lembro o número das passagens, né? Porque é sempre tanto número. Mas tem que um filho do rei Davi violentou a irmã e depois o outro filho de Davi, Absalão, matou esse irmão e Davi entrou em guerra contra o próprio filho. Veja como a Bíblia é cheia de histórias de intrigas, de traição, de luxúria. O rei Salomão, que tinha não sei quantas concubinas. Falam também, né, que o rei Davi teria um caso com Jonatas. Eu li isso para saber se realmente a história dá a entender bem. A história deixa, assim, dá margem a dúvidas, mas não dá para tirar uma conclusão de que Davi teria um caso com Jonatas, mas dá para notar que os dois eram muito próximos. Outra parte, assim, também, que é bom notar, assim, veja, incesto. Porque no tempo de Abraão, incesto, assim, não era rejeitado, né? Só com Moisés foi que o incesto se tornou proibido. Porque Abraão, ele diz a uma pessoa que Sara era realmente irmã dele. Ela era meia-irmã, então ele era casado com irmã. Então é estranho porque Deus supostamente ele não condenou o incesto, mas depois o incesto se tornou proibido pela lei de Moisés. E é engraçado também como os filhos de Jacó depois, e Jacó não é um bom exemplo, ele foi outro safado que se deu bem. Veja, Deus beneficiou um safado como Jacó. Foi outro safado que se deu bem, não foi? Enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. E uma vez assim, uma filha de Jacó, Diná, ela foi raptada por um homem. Aí os filhos de Jacó chegaram, é, assim, ó, obrigaram todos a se serem circuncidados, os habitantes da cidade, aí todos se circuncidaram. Aí, como durante a noite eles ainda estavam meio enfraquecidos, né, por conta disso, aí os filhos de Jacó foram, mataram todos, aí levaram consigo os animais, as mulheres e as crianças. Levaram as mulheres para quê? Veja o que fizeram, não é? Agiram como assassinos e saqueadores. Belo exemplo de moralidade da Bíblia. Uma outra coisa que seria bom, assim, dessas besteiras que esses religiosos falam. Uma vez, assim, eu estava lendo um comentário no YouTube, aí uma mulher, assim, não era no YouTube, não, era no Facebook, né, assim, ela entrando numa página de ateístas para falar que um dia a gente iria ver, quando chegasse o juízo final, a gente iria pagar. Aí ela falando sobre a África. Aí ela dizendo que a África é daquele jeito porque lá é bruxaria. Aí por isso que o povo vai passando fome. Certo. Aí eu faço uma questão: que Deus foi esse que não se revelou logo para esses povos e deixou que adorassem a demônios e falsos deuses? Se tivesse se revelado logo, porque se os povos da África estão daquele jeito por adorarem a falsos deuses, a demônios, a fazerem bruxaria, a culpa é de Deus. Deus é que foi muito incompetente porque não se revelou logo. Essa mesma mulher também falou que o problema da seca no Nordeste é a idolatria aos santos. A idolatria. É engraçado, não é? Assim, seria bom que essa mulher estudasse história. Será que ela sabe como era o Egito? Porque o Egito é um país da África. Um país que, assim, a maior parte é um deserto, não é? E eles adoravam. Hoje o país é quase todo muçulmano, é uma pena,
Mas o país, assim, eles adoravam Anubis, Tuti, Osíris, Sete, Aquetanon, Ísis, Neftali, e eles conseguiam conviver muito bem com a seca, porque aproveitavam as cheias do Nilo. Veja, eles adoravam demônios e falsos deuses e viviam muito bem, obrigada. E essa mulher também, essa mesma mulher que falou que a África é subdesenvolvida porque o povo pratica bruxaria, ela precisa estudar melhor, precisa se informar melhor, porque hoje em dia a África tá dividida entre cristãos e muçulmanos. Ela está cada vez mais muçulmana, por causa da expansão muçulmana no mundo. E muitos dos conflitos religiosos que ocorrem lá têm a ver entre cristãos e muçulmanos. Então, esse povo religioso está precisando estudar melhor. Como diz Rivanildo Menezes, quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Uma outra besteira assim muito grande falada pelos religiosos é sobre aquela passagem, não é, do Sermão da Montanha, mas se a gente pensar bem, a gente vê como ela não se aplica à realidade. Eu pensei nisso principalmente depois que essa semana um senhor veio aqui pedir ajuda para um projeto de um sopão para distribuir a moradores de rua. Aí ele me contou também sobre campanha para agasalho, me contou sobre um casal que estava acolhendo a filha pequena com o próprio corpo e com jornais, que a mulher dele chorou, que ele estava fazendo campanha também para recolher cobertores. Eu dei algum dinheiro a esse senhor, dei um alimento não perecível para ajudar na sopa, e a gente ficou falando de muita coisa, não foi? Ele falando. E aí ele saiu dizendo, muito obrigada, abençoada, que Deus multiplique tudo que você me deu, que multiplique em dobro o que você me doou hoje. Aí isso me fez lembrar aquele sermão da montanha, que Jesus Cristo diz assim, as pessoas, que elas não devem se preocupar com o dia de amanhã, porque falando assim, veja as aves do céu, elas não plantam e não lhes falta alimento. Aí ele diz, olha, busquem antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Que Jesus fala também dos lírios do campo, que assim a gente não deve se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Cada um se preocupe com o dia de hoje, o dia de amanhã tem suas próprias preocupações e que tudo mais será acrescentado. Aí eu penso na situação desses moradores de rua, de crianças na África morrendo de fome, quase nuas, e de moradores de rua morrendo de fome e frio. Busque antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Será que é só buscar o reino de Deus que Deus vai mandar para esses moradores de rua um prato de sopa? Deus vai fazer com que um anjo desça do céu e leve um cobertor a essa gente? Vamos fazer essas perguntas? Não, porque olha, nas piores horas, quem ajuda a gente é outra pessoa, ou a gente se ajuda. E uma vez eu disse isso a uma senhora evangélica. Ela ficou horrorizada, ela disse, minha filha, como é que você pode confiar no homem que é pecador? E ela mesma me viu dando um dinheiro para um morador de rua para ele comprar um colchão para ele. Ela disse, mas minha filha, como é que você pode confiar no homem que é pecador e não em Deus, que Deus não vai lhe ajudar? Não adiantou nada eu dizer a ela que Deus nunca me ajudou. Que ou fui eu que me ajudei, ou foram outras pessoas que me ajudaram. Ela ficou dizendo, olha, mas quem ajuda é Deus, quem dá força de Deus, você tem que orar a Deus, para Deus ajudar. Mas como eu mesma já falei aqui, né, em outro vídeo, que essa história de que Deus dá sabedoria e que Deus não deu sabedoria a meu pai e minha mãe para que não me dessem conselhos errados que acabaram por prejudicar minha vida, e nem me deu nenhum sinal de que não era para eu seguir esses conselhos. Não foi? Como também é engraçado, se eu aí dizer assim, conte com Deus, você tem que contar com Deus, Deus é que vai lhe ajudar. Deus vai me dar um emprego agora, se eu não for atrás. Eu ainda me lembro de quando mãe dizia para eu não ir atrás de namorar qualquer um, mas para eu ficar orando que Deus iria me mandar o homem certo, que eu até dizia para ela, mãe,
Eu vou ficar como Rapunzel, sem adquirir experiência de vida, esperando que um dia Deus mande o homem certo cair de paraquedas aqui em casa. Que as pessoas dizem muito assim que, olhe, Deus tem uma coisa maravilhosa na sua vida. Vamos raciocinar bem? Que é essa mentira que é pregada nos templos evangélicos. Vamos raciocinar bem. Você é tão especial, tão importante, tão melhor que os outros, para você, assim, para que Deus venha lhe dar as coisas numa bandeja ou num embrulho de presente, enquanto tanta gente está lutando para sobreviver com o emprego de um salário mínimo. Você é um predestinado, é um ungido. Porque eu ainda me lembro de quando diziam assim para mim, quando eu não passava no concurso, calma, Tânia, que Deus tem coisa melhor para você. É. E o que era essa coisa melhor de Deus? É como essa velha história de que aí você espera o melhor de Deus. Deus tem o melhor. Porque dizem muito isso pra gente nas igrejas evangélicas. Mas veja como é difícil. Veja como é difícil, porque quer dizer então que você não tem que lutar? Quanta gente está lutando para sobreviver? Se é para Deus ter uma coisa especial para mim, seria para Ele ter para todo mundo. Em que eu sou melhor do que os outros? Para Deus me dar uma coisa especial e não dar aos outros. Por que eu tenho mais direito a ter mais? Por que eu tenho que ter mais? Para eu ter mais do que os outros. Uhum. E essa coisa, né? Você achar que você é diferente das outras pessoas, você é especial. Enquanto tanta gente sofre, tanta gente vivendo abaixo da linha da pobreza, aí você achar que, ai, tem que esperar que Deus um dia lhe dê o que ele tem de melhor para você. Deus não tem coisa melhor para as outras pessoas, não, abaixo da linha da pobreza? Ah, está vendo como ninguém diz nada? Besteiras também quem falam são as. Essa semana mesmo, né, uma moça sabendo dos problemas que eu enfrento, ela disse, olha, você nasceu na família que tinha que nascer, para que você evolua, para que você exercite sentimentos que precisam ser aflorados. Quer dizer, eu nasci na família que tenho que nascer. Vamos fazer uma pergunta. Isabela Nardoni nasceu na família que ela tinha que nascer? Para ela ser morta pelo pai para despertar o quê? Bernardo Boldrini nasceu na família que tinha que nascer? Para o pai matá-lo com a madrasta? Eu também sei de um menino diabético, aí a mãe, o padrasto matou e a mãe ajudou a esconder o corpo. Ele nasceu na família que tinha que nascer? Essa cadela mal educada está me distraindo aqui. Uhum. Uhum. Ó, essa é a cadela da minha irmã. Eu digo que ela é a cadela mais mal educada do mundo porque ela sempre me atrapalha. Uhum. Vamos, Cindy, diga olá pro povo. Ó, diga olá pro povo. Uhum. Ela sempre me atrapalha. Aí, aí vamos fazer uma pergunta assim. Teve uma mulher uma vez nos Estados Unidos que ela uma vez inventou uma história de que um homem tinha sequestrado os filhos dela. E depois descobriram que ela pegou os filhos, botou num carro e empurrou o carro para um lago, porque o namorado não gostava de crianças. Aquelas crianças tinham que ser filhas daquela mulher? Vejamos bem o caso de uma família de dois pais fanáticos religiosos nos Estados Unidos, que mantiveram os filhos acorrentados por anos a fio. Esses filhos tinham que ser filhos desse casal? Vamos pensar. Quer dizer, então, que eu tenho que ser filha de uma família que me oprime para despertar o quê? Aí eu tenho que perder minha vida, tenho que assim desperdiçar meus sonhos, deixar de viver minha vida para o quê? Aprender tolerância, aprender a compreender os outros, para os outros me compreenderem, aprender a ser paciente, aprender a perdoar. Vamos pensar, não é, gente? E assim, uma coisa que eu falei neste vídeo, que eu um dia depois eu vou falar em outro, é sobre esse negócio de você ser como se você fosse diferente das outras pessoas e tivesse que ficar debaixo de uma redoma, esperando. Eu vou falar sobre superproteção
e eu vou falar sobre um livro muito bom da nossa literatura, Clara dos Anjos, Lima Barreto, que é justamente para falar sobre o mal da superproteção. Assim como eu falei sobre a criança não amada com o livro Poio de Carote. Uhum. Tenha um bom dia e um bom feriado.